Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver sobre as regiões brasileiras, certo? Nós vamos entender como é feito toda essa divisão aqui do território brasileiro, os seus nomes e os seus respectivos estados. Primeiramente a gente vai ter que entender, né? Vocês vão compreender como é dada essas regiões, certo? Primeiro, quando a gente fala de regiões, são essas porções aqui, onde tem cada terra, cada cor dessa daqui, corresponde a uma região, certo? Então, se vocês encontrarem no livro perguntas que digam assim, quais estados estão na região norte? Então, vocês sabem que a região, ela está englobando, né? Região, ela engloba uma diversidade maior de território. E estados, né, é onde essa região ela está delimitada, ou seja, são as porções de terras que são recortadas dentro dessas regiões, certo? As regiões, pessoal, do Brasil, elas foram feitas, né? As regiões brasileiras, elas foram divididas em 5 macro-regiões. Macro, né, vem de grande, e região eu acabei de explicar a vocês. Então, essas 5 macro-regiões aqui, são elas estabelecidas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Ano que vem vocês vão aprender como foi dada essas regiões, né, como foi esse processo de regionalizar, de separar o nosso país aí, em pequenas porções, e quem foram os responsáveis por isso, certo? Mas hoje vocês devem saber que a regionalização oficial do nosso país é dada pelo IBGE, certo? Vou colocar aqui, IBGE. É um instituto, né, que a gente fala da geografia, fala bastante sobre ele e é totalmente embasado nessas pesquisas, tá certo? Vamos lá entender quais são essas 5 macro-regiões. Nós temos as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas regiões, pessoal, também é focada na Rosa dos Ventos, certo? Exatamente essa aqui que mostra aqui, né? Que é a que serve para a gente se localizar, se orientar no espaço. Essa Rosa dos Ventos tem o quê? Tem os pontos principais, né? Os pontos que são Norte e Sul, Leste e Oeste. E temos também os pontos subcolaterais, que são Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Noroeste, certo? Mas, então, dentro dessas divisões aqui, nós temos essas 5 macro-regiões. Então, essas 5 regiões, vocês devem ter sempre em mente, tá certo? Vocês devem sempre lembrar do nome delas. Mas agora, para ficar mais fácil, a gente vai fragmentar, vai encontrar ela no mapa do Brasil. Então aqui está o mapa do Brasil. Eu já trouxe para vocês também em cores, né, que fica até mais fácil de vocês se localizarem. Mas caso vocês não venham a ter, né, um mapa aqui bem colorido, vocês vão saber mais ou menos se localizar aí. Primeiramente, a gente sabe a região norte, né? É a parte sempre de cima. Então aqui a gente tem, a região norte. Vendo aqui, com a corzinha verde. Então toda essa região aqui, da parte de cima do mapa do nosso Brasil, nós temos a região norte. Logo em seguida, a gente sabe que tudo que for embaixo, ele se chama sul. A região sul, pessoal, é só essa parte aqui, daqui para baixo, certo? Só é a pontinha mesmo do nosso mapa. Agora nós vimos para Nordeste, né?
toda essa parte aqui, ó, em vermelho, é a região Nordeste, né? Norte, Nordeste, certo? E que inclusive nós estamos aqui, ó, nessa região aqui, no estado de Pernambuco, aqui, ó. Essa daqui é a divisão, né, do nosso estado. Logo mais aqui embaixo, nós temos a região Sudeste. Ó, Nordeste, Sudeste, Sul, né? Aqui, ó, se a gente seguir a rosa dos ventos, né, nós vemos bem direitinho como tá essa divisão. Então, essa parte em lilás aqui é a região Sudeste. E por último, nós sobramos essa daqui, ó, em amarelo, né? Que é a região Centro-Oeste, onde o seu próprio nome está dizendo, né? Centro. Mas por que Oeste? Porque ela está localizado ao oeste, de acordo com as rosas do vento, ó. Norte e Sul, Leste e Oeste, né? Então é o Centro-Oeste, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Centro-Oeste, tá? Só que agora a gente vai conhecer quais são esses estados que compõem essas macro-regiões. Primeiramente, vamos lembrar o nome dessas regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, certo? Ó, primeiramente, a gente tem que saber que no nosso país nós temos um total de 26 estados e um Distrito Federal. Esse Distrito Federal aqui, ó, ele é contado por fora, né? Porque ele foi criado, né? A capital do nosso país. Então, por ela ser uma cidade, né, um estado ali totalmente criado, então ela não é contada como um estado normal, né? Até porque Distrito Federal aqui, ó, temos aqui Brasília, né? Ela não conta como estado por conta disso, porque ela foi fundada para ser o centro do nosso país, certo? Então a gente vai ver aqui, ó, quantos estados, né, compõem cada região. Na região norte, nós temos os seguintes, ó: Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima, Pará e Tocantins. Então, nós temos 7 estados da região norte, certo? Vamos lá repetir: Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins e Rondônia, certo? Passando para o Nordeste, se vocês observarem aí, ó, o Nordeste, das 5 regiões, não é? Ela é a que possui a maior quantidade de estados. Então, principalmente aqui, ó, na região mais litorânea, né? Pegando aqui o oceano, é onde ela está mais divididinha. Mas a gente vai ver aí quantas são. Começando aqui, ó: Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. Então, com tudo aqui, a gente tem o total de 9 estados na região Nordeste, certo? Mas para baixo nós temos o Sudeste. Diminui bruscamente, né, a quantidade de estados aí. Nós temos Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente só tem 4 estados na região Sudeste. Na Centro-Oeste, prestem atenção, nós temos Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Goiás e o Distrito Federal. O território do Distrito Federal, né, Brasília, está dentro da região de Goiás. Então a gente não conta Distrito Federal, porque aquele não é contado por fora, não é? Então o Centro-Oeste tem 1, 2, 3 estados. E por último nós temos Sul, né? Aqui, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, totalizando 3, né? Se vocês fizerem uma soma bem rápida aí, vocês vão ver que dá um total de 26 estados. Mais, né, por fora, que é o Distrito Federal. Então, são 26 estados e 1 Distrito Federal, certo? Para vocês pode parecer que seja muito complicado, mas vocês precisam saber, vocês precisam ter uma noção, né, de como é feita essa divisão aí, tá certo? Para que no próximo ano vocês venham pelo menos com a base aí de como são esses estados, onde eles se localizam, para que a gente possa evoluir um pouco mais nesses assuntos, tá bom? Então, nós temos 5 regiões. Cada região tem a sua personalidade de estados, né? A região norte nós temos 7, nordeste nós temos 9, centro-oeste nós temos 3, sudeste nós temos 4 e sul nós temos 3, totalizando 26 estados, mais um Distrito Federal, que fica na região de Goiás, certo? No estado de Goiás, aqui, ó, Goiânia. Outra coisa, pra gente fechar aqui esse conteúdo, não é? É a questão do oceano. Qual é o oceano que banha o nosso país? O Oceano Atlântico, certo? Só que vocês devem observar uma coisa. O Oceano Atlântico, ele não banha, não banha todos os estados do nosso país, não, tá? Existe uma macro-região, apenas uma região aqui, que ela não é banhada pelo Oceano Atlântico, que é o Centro-Oeste, ó. Pelo fato deles não estar em nenhuma parte dessa aqui, ó, pelo menos um estado sendo banhado por ele, não é? Ele é a única região que não tem, né, a presença do oceano. E também ele nem é do Oceano Pacífico, porque essa parte aqui, ó, que está sem cor, não é? Já pertence a outros países. Aqui teve destaque apenas do país onde a gente vive, né? Apenas do Brasil. Então, se vocês virem na atividade qual é a região que não é banhada pelo oceano, vocês já sabem que é o Centro-Oeste, né? Porque ele está no centro do nosso país, ele não é banhado de nenhuma das partes dos oceanos, certo? Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não entendam, vocês voltem na aula de novo, assistam esse vídeo de novo, parem quantas vezes for necessário. Se tiver necessidade também, anota no caderno algumas coisinhas que eu deixei aqui pra vocês, tá bom? E façam a atividade. É bem curtinha, mas é só pra vocês fixarem esse conteúdo, tá bom? Tchau e até a próxima.